Você é a favor do aborto? Não. Quando necessário, sim. Não. Eu sou a favor do aborto. Contra. Sou sim. Eu não sou a favor. Eu não sou. Não. Em circunstâncias muito especiais. Porque eu sou mãe solteira, não tive família definida, fui criada por terceiros, minha mãe não me abortou, também os terceiros não me educou. Ai, gente, é uma vida, né? Acho que ninguém tem o direito de tirar uma vida que está gerando. Dependendo como. Se for um estupro, eu sou a favor. Porque eu acho super errado, né? As crianças não têm nada a ver, o que acontece. Hoje em dia tem tantas formas de prevenção. Estupro, uma doença grave, aí sim. Eu acho que isso não deve acontecer, é uma criança, não pode, um aborto não existe. Se a mãe quer, se vai ser melhor pra criança mesmo. Se ela for nascer, a mãe não vai estar preparada. Pra criança vai ser ruim, pra todo mundo vai ser ruim, não tem pra quê. Estupro ou uma doença muito ruim que a criança venha a ter. Mas assim, do modo geral, acho que a gente tem como evitar. Tá tirando uma vida, né? Mas que nem essas mocinhas, o que acontece, esse acidente, é obrigado a ter. A gente não sabe quem é, né? Então eu estou assim, na dúvida. Na minha opinião, eu sou contra, filha. Olá, começa agora o programa Transição e é com renovada alegria que contamos com a sua presença. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante polêmico, a questão do aborto. Em quais situações o aborto é considerado moralmente aceito? Será que o homem tem alguma responsabilidade nos casos do aborto ou só a mulher? O que acontece com o espírito daquele que é vítima de aborto provocado? Para responder a estas e muitas outras questões, estamos aqui com o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Tudo bem, Divaldo? Tudo bem, graças a Deus. Para evitar uma gravidez indesejada, existem vários métodos anticoncepcionais, anticonceptivos. Como o Espiritismo vê essa questão do método preventivo? É sempre melhor evitar, diz o velho Brocardo, do que remediar. Sim. Desde que a ciência proporcionou à mulher e ao homem recursos impeditivos à procriação, quando esta não é desejada, é ético e profundamente moral utilizarmos-nos desses mecanismos. O sexo é uma dádiva de Deus. Poderemos usá-lo com dignidade e elevação. Mas se não queremos assumir as consequências do sexo, no caso a procriação, deveremos usar dos recursos terapêuticos preventivos que a medicina coloca ao nosso alcance. Divaldo, existe também o aborto espontâneo e muitas mulheres ficam muito transtornadas. Nós sabemos das consequências do seu estado emocional, seu estado psíquico. E como ver, o que dizer para mulheres que muitas vezes na primeira gestação, esperando com aquela euforia, às vezes aquela esperança, enfim, quando vem um aborto espontâneo, quais são as causas, como o Espiritismo vê? Trata-se de um trauma muito grande para a mulher e que vai influenciar nas futuras concepções. Mas nós temos algumas explicações. Muitas vezes o espírito que se vai reencarnar elege um programa ao qual se submeterá durante a reencarnação. Segundo Allan Kardec, chega a determinado momento em que o espírito sente-se impossibilitado de exercitar as tarefas para as quais se programou, arrepende-se e desiste da reencarnação, produzindo um aborto espontâneo. Outras vezes, trata-se de concepção de espíritos profundamente atrasados, ou que foram abortados em outras existências, ou que se tornaram inimigos implacáveis daquela mulher que os vai receber como filho. Então, a sua própria densidade vibratória mata a organização fisiológica. Poderemos dizer a essas mães que tenham paciência, que perseverem, que superem aquele período de dor e preparem-se, porque invariavelmente vem uma segunda gestação. E aquele espírito, se era muito bem intencionado, ele retorna e ela vai ter a grande felicidade de tornar-se mãe. O Espiritismo e muitas outras religiões, Divaldo, condenam o aborto, a prática do aborto provocado. Qual é o efeito moral na questão quando
se opta quando as pessoas fazem um aborto provocado? O aborto provocado é um crime hediondo. Acima de tudo, um crime covarde, porque vai interromper a vida de alguém que não se pode defender. É programado nas trevas da consciência, ora que se sente culpada, ora que quer desforçar-se do ser que a fecundou e que a abandonou em situação deplorável ante os códigos da sociedade, ou que a deixou no momento de dificuldade. Outra vez, porque a pessoa simplesmente não deseja a maternidade. Então, trata-se de um crime hediondo. Não somos autores da vida, não temos o direito, portanto, de interrompê-la. Há apenas, dentro dos códigos éticos da vida espiritual, um motivo que pode justificar o aborto provocado. Quando a vida da gestante está em perigo. É muito melhor, ainda diz Allan Kardec, preservar-se uma vida concluída do que correr o risco de se a perder em razão de uma vida que ainda está em formação. Mas nos outros casos o aborto é realmente um crime. Divaldo, em todos os países só não é legalizado o aborto na América Latina, na África e nos países muçulmanos. Então, os chamados países do primeiro mundo, todos eles autorizam o aborto. O que pensar sobre isso? Que houve um grande desenvolvimento de natureza intelectual, mas não de natureza moral. Porque desses países também ainda vige, em algum deles, a pena de morte. Sim. A eutanásia vigem ali. E está mais do que provado que a pena de morte não diminui a incidência do crime. No entanto, há uma ânsia de querer matar, de desforçar-se. Nesse aborto liberado, nós vemos a leviandade de algumas autoridades que fazem a regulamentação da vida, desrespeitando-a na sua origem. Por que abortar se a pessoa pode evitar o nascimento? E se não deseja, existem instituições que aceitam a criança, mas muitas vezes transtornada, ou por futilidade, ou por amor ao corpo, que não quer que mude as suas linhas e formas, a mulher opta pelo aborto criminoso, adquirindo uma grande dívida perante a consciência cósmica. Divaldo, no jornal Washington Post foi feita uma pesquisa dizendo que no Brasil, ocorrem 36 abortos a cada 1000 mulheres. E na China, onde o aborto é legalizado, onde o aborto é permitido, são 38 abortos para cada 1000 mulheres. Por que razão? Existe alguma causa, alguma razão espiritual para que as brasileiras estejam praticando tantos abortos? Não. É que a mulher brasileira, neste momento, graças às facilidades sexuais, à volúpia do prazer do sexo e às facilidades com que se realizam abortos criminosos em todo lugar, optam pela facilidade de se verem livres o mais rápido possível. Por outro lado, a desinformação permite que adolescentes de 11 anos, em nosso centro médico, temos recebido meninas grávidas com 11 anos de idade. 11 anos de volta. E que se tornam mães nessa faixa de idade. Uma verdadeira aberração. Porque foram praticar sexo, ainda se está com o organismo preparado. Sim. Por curiosidade, por falta de informação ou de informações incorretas. Então, por consequência, muitas outras mulheres já mais experientes, jovens, mais maduras, concebem e matam com a maior naturalidade, porque não se acreditam culpadas deste terrível flagelo que se impõe a si mesmas, porque os espíritos abortados não as perdoam. Este é um problema muito grave.